Amor, como é o seu aí? É Zoilo. Ah. Oi, gente. Oi, Opa! boa noite. Oi, Já boa estou vendo um noite. monte de gente aí, que legal. Rodrigo, de Jones, Neide, Pablo. Ai, gente, que saudade de vocês. Adriana. Adriana, Estela. Boa noite, de Jones. Boa noite, Estela. Vão apertando o Rejane, coraçãozinho, Elaine, vamos aí, é. E aí, pessoal, mandando um como tá? aviãozinho para os amigos. Oi, Fernanda. Pois é, gente, estamos aqui, né, para a gente falar da lei, dar algumas dicas. Boa noite, gente. Sim, Jones, esse tema é muito importante. Boa noite, Elaine. Arnaldo, oi, Arnaldo. Turma boa. É, sim, Saudades da Bahia, né, doutora Lígia? com certeza, com certeza. Vamos esperar mais um pouquinho para ver quem vai entrar e a gente começar a tratar, né, do tema da LGPD, que é um tema que está aí assim em voga, né? Todo mundo tá. Boa noite, amigos. Boa noite, Adri. Tô indo, Neidinha, tô indo. E aí é um tema muito relevante porque todo mundo vai estar no dia a dia de todo mundo, né, gente? Porque realmente essa lei veio para ficar, né? Já está em vigor. A LGPD, como todos sabem, no mundo jurídico, ela está assim, todo mundo está. Você vê em vários setores, em várias situações, todo mundo se sinalizando sobre a lei, falando, dizendo como ela vai ser implementada, o que é que está acontecendo. Agora, próximo, nós tivemos as penalidades, né, no dia primeiro. Agora, domingo, elas começaram a viver, mas as finalidades administrativas, né? Então, e aí a gente quis falar sobre um pouco dessa lei para vocês, a fim de que a gente consiga expor aqui de forma prática, uma maneira bem prática, para que a gente tente, a gente, né, trate aqui da lei, a gente fale um pouco. Então, sim, só dando um tempo mais aqui para algumas pessoas, Eliene, Vigília, boa A noite. Eliene ali, ó. A Eliene é o É Fred que o está com. Fred, oi, É, Fred. deve ser com o celular da Eliene. Muito bom. Meus Virgília. queridos sócios, doutor Carlos Frederico e doutora Virgília, sócios lá do escritório, né? Muito bom, Então, gente, doutora. vamos começar aqui, vamos começar, né? Porque a live tá, a gente agendou para as 8h08, então vamos lá. Eu estou aqui, né, para tentar, como eu disse inicialmente, tratar com vocês de algumas disposições e principalmente em ordem prática do que está acontecendo em relação à LGPD. Doutor Zoilo, ele é especialista, ele é especialista em direito digital, especialista em direito no tratamento de dados e também já trabalhou em grandes corporações. Então, ele, como especialista, virá também aqui para tratar desse tema conosco. A Só para LGPD, bater um papo aí. isso, boa noite e obrigada pela sua presença. A Não, eu LGPD, que agradeço. Imagine, tem que agradecer o escritório aí por essa oportunidade, esse convite, principalmente aí, doutor Frederico Machado Neto, doutora Virgília, também a você, Lívia, e também aí ao Dijones, que está nos ajudando muito na produção aí.
Muito obrigado, viu, pelo convite. E E boa aí, noite a todos que estão aí na live, né? Aproveitem hoje aí também. Muito bom estar aqui com vocês. e a LGPD, gente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, né, para proteger todos os dados dos titulares, os dados pessoais. E ela decorreu praticamente por conta da Lei Geral lá da União Europeia. A União Europeia tem uma lei que já regulamenta, né, já protege os dados pessoais, os dados pessoais dos titulares, dos cidadãos daqueles países, e eles, hoje em dia, como nós vivemos, né? Oi, Fabiano! Hoje em dia, como nós estamos dentro de um mercado globalizado, nada mais natural que houvesse uma exigência das empresas que estão ali que fazem parte, que integram a União Europeia, para dizer que só iriam manter negócios, manter transações com empresas que também tivessem essa política de tratamento de dados. Porque é coerente que uma empresa que tenha essa situação de estar tratando os dados pessoais dos seus consumidores, dos seus funcionários, eles querem também ter parceiros, que esses parceiros também tenham como propósito ter um pouco de segurança no tratamento. Então, diante dessa situação, a gente precisa realmente ficar muito atento que houve todo um desenvolvimento para que a lei fosse editada, promulgada. A lei ela foi realmente sancionada em agosto de 2018. A sua vigência, um período que é dado, né? No mundo jurídico tem muito advogado aqui, vocês sabem, foram 2 anos entre o período que ela foi sancionada e a sua vigência mesmo. Então, houve 2 anos que foi concedido para que as empresas se organizassem, pudessem tratar da lei, saber o que é que a lei rege, o que é que a lei determina, o que é que a lei disciplina. Mas o que é que aconteceu? Nesses 2 anos, o que é que houve? Uma pandemia aí no meio, que ficou até naquela discussão. A lei realmente, a vigência dela vai para agosto de 2020, não vai. Houve toda essa discussão aí, essa incerteza, porque veio a pandemia, pegou todo mundo de surpresa. E o que acontece diante disso? A grande maioria das empresas não se adequaram ainda à LGPD. Em pesquisas bem recentes, mais de 74% das empresas brasileiras ainda não adotaram nenhuma medida de proteção, nenhuma medida de adequação. A lei geral, ela vem o quê? Ela faz parte de uma situação que está dentro de um contexto da política de segurança da informação. Na verdade, as empresas que já adotam a política de segurança da informação já estão caminhando para essa regulamentação, né? Já existem aí algumas situações onde ela pode ser que depois de uma avaliação seja verificado que ela de fato já está com alguns pontos de adequações aí, de acordo com o que a lei determina. Então, é uma lei de princípios, é uma lei que você não vê no contexto dela, é proibido, é vedado, não. Você vê alguns princípios, esses princípios precisam ser atendidos, todos eles precisam ser atendidos para que a empresa esteja ok, esteja adequada à LGPD. E o que é isso, gente? É proteger seu dado, todo aquele dado que te identifique. Nada mais simples do que isso. E não é só aquele dado comum que a gente está habituado a ver, como, por exemplo, o RG, o CPF, o e-mail, um endereço. Não, há dados, por sinal, que uma placa de um carro, dentro de um determinado contexto, pode identificar uma pessoa, que aquele carro pertence àquela pessoa. É uma maneira também de identificação. Então, nós temos que ver que existem muitas situações que a gente tem que sair um pouco da caixinha, um pouco da situação comum e pensar em aquilo que identifica, aquilo que pode identificar uma pessoa, aquilo é um dado pessoal.
Então, esses dados são dados pessoais, é um dado pessoal. E Dr. Zoilo, por exemplo, vai trazer para a gente alguns esclarecimentos mais relativos à lei, né, Dr. Zoilo? Ele vai trazer alguns conceitos, algumas Sim, uma situações. abordagem mais geral, assim, né, para que todo o ramo empresários possam saber um pouco de forma simples, de uma linguagem mais tranquila aí. Então, e aí o que é que a gente, existem o que alguns conceitos básicos que a gente precisa entender. Essa questão do dado pessoal, como eu já sinalizei para vocês, e além disso tem os dados sensíveis, que também a lei deixa muito claro. Basta uma leitura que você percebe quais são os dados sensíveis, que eles têm uma proteção maior, porque ele tem que ser, ele pode vir a ter um caráter discriminatório. Então, seja a raça, filiações partidárias, situações que discrimine uma pessoa, então isso fará com que você consiga, de fato, ter um olhar ainda mais detido em relação a isso. Então, o que é que acontece, gente? As empresas precisam se adequar. Não tem mais aquela situação, vou ver. Não, não existe. Existe o quê? Uma situação concreta, que as empresas precisam procurar se cercar de bons profissionais para poder estar de acordo com a legislação, uma regulamentação. Foi concedido esses 2 anos, mas a gente sabe que por conta dessa situação que pegou todo mundo aí desprevenido, que é a pandemia, que é essa situação que inusitada aí, que deixou todo mundo bem difícil, né, gente? As pessoas estavam tentando salvar suas empresas, em primeiro lugar, né? Então, e não tinha cabeça para se pensar em nada disso. Mas a partir de agora, tanto que dentro da lei existe uma autoridade, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. A ANPD, ela também foi criada com a lei, mas os membros só tomaram posse esse ano, no início do ano, e a partir daí a NPD ela começou a adotar as providências. Mas veja só, existem penalidades na lei que são penalidades administrativas, que a NPD é que possui competência, mas, na verdade, a legislação existe e, se ela for afrontada, outros órgãos também podem adotar outras medidas, como, por exemplo, o PROCON, a própria justiça, o próprio judiciário. Hoje, nós já temos no Brasil, gente, mais de 600 decisões pautadas na pra gente, LGPD, e tomando por base, conjugando a lei do consumidor junto com a LGPD. E aí a gente tem decisões judiciais pipocando por aí. Sabe qual foi a primeira empresa no Brasil que houve realmente uma decisão judicial contrária com valor pecuniário para ela indenizar o seu consumidor, o seu cliente? Foi a Cirela. A Cirela, ela simplesmente havia o quê? Parceiros, como uma situação usual, uma situação normal do nosso dia a dia, ela possui parceiros e os parceiros, eles, quando você adquiria, por exemplo, Lívia, eu vou e adquirir, hipotético, tá? Adquirir um imóvel junto à Cirela. Por eu ter adquirido o imóvel junto à Cirela, a Cirela passava meus dados para os parceiros dela, aquela pessoa que assenta piso, um decorador, uma pessoa que fornece cortinas, esse tipo de situação. De repente, chegava para mim diversas propostas. E aí teve um dos consumidores da Cirela, diante disso, chegou e perguntou, poxa, mas como é que você sabe meus dados? Como que você tem essa situação? Eu não te cedi, nunca fiz contato com você. E aí ele foi, aí o parceiro sinalizou, não, obtive junto à Cirela, porque eu sei que o senhor comprou um imóvel. Ele, não, mas eu não dei esse direito de vocês estarem me abordando. E o consumidor propôs uma ação e a Cirela foi condenada. Fora a Cirela, uma outra empresa que todo mundo conhece, que é o grupo Drogasil, as drogas raias, né, que tem. Ela também agora foi multada administrativamente pelo PROCON em mais de R$ 570 mil. Por quê? Por descumprimento da LGPD. E como foi que isso aconteceu? Simplesmente pelo fato de que eles pediam para que o consumidor
para participar de um programa de benefícios, ele fosse ali e autorizasse passasse os seus cadastros e autorizasse. Só que para o consumidor, ele estava participando tão somente do programa de benefícios, mas não era só isso. Ele estava também fornecendo os dados para que o grupo pudesse tratar os seus dados. E aí o PROCON fez, epa, vem cá, empresa, você não está dizendo isso para o consumidor está achando tão somente que esse dado que ele inseriu é para que ele tenha, aquela coisa quando a gente chega em farmácia, todo mundo chega, né? Chega lá e o pessoal fala assim, o senhor tem algum programa aqui de desconto? Aí participe, e não era isso. Não estava claro o consumidor e mais de 570 mil. Isso daí está passível ainda eles recorreram, é uma multa administrativa, mas está aí. Então, não é só a autoridade nacional, né, gente, que aplica a multa. Tem uns artigos na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a partir do artigo 52, que esse sim é de competência exclusiva da NPD, mas isso não quer dizer que as empresas possam também ter alguma decisão judicial em relação à decisão judicial ou decisão de outros órgãos administrativos, como eu citei aqui o PROCON. Então, é uma lei que veio, é uma lei que está aqui presente e as empresas precisam se adequar, não tem para onde correr. Né, doutor Zolio? O doutor Zolio vai aqui É, agora trazer para a gente alguns apontamentos, depois eu volto também para continuar esse bate-papo com vocês. Vai não, aí, mas a doutor. doutora já deixou tudo exposto aí para todo mundo, já colocou todas as questões. Eu vou aqui só complementar, pessoal. Boa noite novamente. Quero voltar a agradecer essa oportunidade, né? Porque é muito importante realmente tratar desse tema que envolve todo o segmento empresarial, justamente para que possam se proteger e adotem as medidas necessárias para se adequarem a essa legislação, seja qual for o segmento. Eu vou dar um exemplo aqui só do ramo de farmácia, mas serve para todos eles, tá? E assim, é muito importante esses exemplos que a doutora Lívia colocou, porque mostram para a gente como isso é rotineiro no nosso cotidiano, né? Isso é muito fácil, muito banal, e a gente deixa com que os nossos dados circulem por aí sem que tenhamos o cuidado por onde eles estão circulando. E vejam só, e por que esse tema então da LGPD? Como a doutora colocou, a base central disso tudo está voltada ali para o direito à privacidade e à intimidade. E esse tema se tornou um pouco mais, vamos dizer, presente em nossas vidas, em termos legislativos, em termos de regulação, desde o século XIX para o século XX, com o surgimento da fotografia em confronto com o direito de imprensa, por conta de que lá naquela época, com o surgimento da fotografia, muitos dos assuntos eram tratados em jornais sensacionalistas e isso começou a incomodar a sociedade da época, principalmente na Europa, por conta das notícias que eram divulgadas. Então, aí é que se começou a se querer mexer em alguma coisa assim para se proteger o direito à individualidade, à intimidade das pessoas. E mais recentemente, com base nesses fatos, é que começaram a criar as legislações europeias que a doutora Lívia já mencionou. E por que os dados são essa nova commodity? Por que eles têm tanto valor assim como se coloca? Por conta do direcionamento das propagandas, né? É o marketing direcionado que se chama, né? Então, é aquela situação que a gente sabe muito bem, quando a gente clica numa foto, num post, ou quando a gente olha para a câmera do celular para uma determinada notícia, por exemplo. Se a gente está olhando para uma notícia, a gente para nessa notícia para prestar atenção, a inteligência artificial do celular está sabendo que a gente parou para ler aquela notícia. E o conteúdo daquela notícia, aparentemente, está nos interessando. Então, essa inteligência artificial é que vai sendo somada a demais logaritmos para formar um conjunto de dados para nos oferecer produtos, né? Então, assim, a nossa geolocalização, por exemplo, uma consulta que nós façamos no Google, como a doutora Lívia falou, o fornecimento de um CPF num supermercado, numa farmácia, ou quando a gente dá um like num item de política, ou um assunto como religião, tudo isso vai sendo armazenado e formando um conjunto de dados que depois vai fazer com que apareçam propagandas direcionadas ao nosso gosto, às nossas preferências, né? Quer Então, ver isso é isso, chamado... doutor Zóio? Doutor Zóio, só interrompendo um pouquinho. Quer ver um ponto bem crucial que você colocou? Acho que a maioria daqui já assistiu
O Dilema das Redes, gente, quem não assistiu, assistam. Sim. Ali vocês vão ver como hoje em dia nós vivemos num mundo online, né? Todo mundo está sempre conectado em alguma coisa. Então vocês vão perceber. O Dilema das Redes explicita muito bem tudo que gira ao nosso redor. É muito importante, está muito aí de acordo com o que o doutor Zório sinalizou. Isso mesmo, doutora Lívia. E assim, vejam só, e isso que eu estou falando é relacionado ao que se chama de precificação seletiva também. Vejam que absurdo que se chega, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de uma reserva de hotel para o casamento que eu vou lá na Bahia, lá em outubro. Na hora que eu vou fazer essa reserva do hotel, eu tenho um aparelho Android aqui, que usa o Android. Ele me retorna um valor de reserva de acordo com a pesquisa que eu fiz. Se a doutora Lívia fizer a mesma pesquisa no mesmo momento, mas só que com o aparelho Apple que ela tem na mão, o iPhone, com as mesmas características que eu digitei, vai retornar um valor de reserva maior para ela, por conta do aparelho que ela está digitando. Então, é isso que os logaritmos e a inteligência artificial faz no nosso dia a dia. E muitas outras coisas que nem nós percebemos que estão ao nosso redor, né? Então, assim, diante dessas situações, é que nesse modelo de publicidade, o produto hoje, pessoal, somos nós mesmos. O usuário é o produto, né? Porque os aplicativos, todos eles são de graça, mas nós damos um termo de consentimento ali na hora que nós clicamos, né, nas políticas lá deles, e com isso a gente está autorizando com que nossos dados sejam mercantilizados e utilizados por todas as redes sociais. Tá? Então, é por conta assim, de um certo abuso dessa circulação dos dados, que se precisou criar essa legislação. Então, só para vocês entenderem o porquê que a gente está falando desse tema aí para todo o empresariado, né? Porque é uma analogia que a gente faz mais ou menos com o Código de Defesa do Consumidor nos anos 80. Havia situações de abusos ali, ou de situações de fragilidade do consumidor, de tamanho, as situações que precisou se criar o Código de Defesa do Consumidor. É a mesma coisa com a LGPD. Só que a LGPD, ela traz também aquela situação do vazamento de dados, pessoal. Se vocês se recordam, mais recentemente, na eleição do Trump, houve aquela famosa discussão sobre o Cambridge Analytics, né, do Facebook, quanto ao direcionamento de notícias ali em favor do presidente Trump para a eleição dele. Então também existe um filme no Netflix que aborda bem esse tema. E no Brasil, por exemplo, pessoal, o que é mais comum aqui para a gente? Clonagem de cartão de crédito. Quem que já não teve um cartão de crédito clonado, ou algum amigo, um parente que já falou para vocês que já teve um cartão clonado? Tudo isso é decorrente de vazamento de dados. Então, assim, e estatisticamente, qual é o país do mundo que mais usa cartão de crédito? Somente nós, né? Que dividimos nossas parcelas aí em 12 vezes, ou o carnê das Casas Bahia. Então, assim, é somente no país como o nosso que nós utilizamos o cartão. Como nós utilizamos o cartão muito, aqui a incidência é maior. Mas então vejam a fragilidade dessa questão, porque às vezes nós conseguimos da operadora do cartão de crédito o retorno do valor que foi clonado, que foi tirado de nossa conta. Mas quantas pessoas não conseguem isso, ter o retorno do valor? Então vejam que prejuízo que isso pode causar, né? Então esse tipo de fraude, ele se tornou aparentemente normal no Brasil, né? Mas essa questão do vazamento de dados é muito séria, e por conta dessa situação que se tornou usual criar essas legislações pelo mundo todo, né, que protejam e restringam essa divulgação de dados, né, doutora? E é aquela situação, né? A gente se coloca Eu tenho um escritório de advocacia, né? A maioria de vocês sabem disso. E eu sou sócia de um escritório, então eu tenho o meu negócio. Na condição de controlador, que é um conceito que eu vou passar aqui para vocês, você pensa daquela maneira: poxa, mais uma lei que veio engessar, mais uma lei que veio burocratizar. Não, gente, não veio engessar e nem veio burocratizar. É uma lei que ela veio dar segurança. E, na verdade, aí você se coloca no lado oposto. Quando você é consumidor, quando você tem seus dados violados, aí vocês se
poxa, como é legal eu ter essa lei que vai proteger, que realmente as pessoas só farão com meus dados aquilo que eu autorizar, ou se tiver previsto em contrato, ou se a lei exigir. São alguns exemplos também que eu vou colocar para vocês. Então, vocês têm que estar sempre pensando nesse tipo de situação. Olha, uma dica aqui importante que eu vou falar para vocês. Dados pessoais, né? Dados pessoais, sejam eles o comum, aquilo que a gente sabe que é o dia a dia, e dados pessoais, aquilo que a gente sabe são dados sensíveis, que, como eu disse a vocês, dados que podem gerar discriminação. Então, o que é que vocês têm que pensar? Eu tenho uma empresa, eu vou pegar os dados do meu consumidor para colocar aqui no meu sistema de gestão, porque todo mundo hoje em dia tem um sistema de gestão pequeno, médio, de acordo com o seu porte. E outra coisa, gente, teve CNPJ, seja ele quem for, precisa se adequar a essa lei. Até aquele pequeno, aquela empresa individual, o profissional liberal, trator de dados, tem que observar as disposições legais. Então, essa é a primeira dica. Ninguém está isento. Segunda coisa, segundo ponto importante para vocês também não esquecerem, hein? Por exemplo, menos é mais. Pense o seguinte: eu vou fazer o cadastro do meu cliente. O que é que realmente eu preciso? Não coloquem, vá pegando informações, pegando, enchendo o seu banco, os bancos do seu sistema de gestão cheio de dados. Não, isso vai te criar uma dor de cabeça tremenda. Sabe por quê? Porque vamos dizer assim, um compartilhamento equivocado de um dado dito normal, um dado o mais assim, rotineirozinho, é uma coisa. Um compartilhamento, um vazamento equivocado de um dado sensível, a dor de cabeça é muito pior. Então, vamos pensar o seguinte, outra regra sensacional, menos é mais, menos é mais. Menos dados no meu banco de dados para gerar menos ativos, no entanto, você vai ter mais segurança. Até na hora de você se adequar, você se ajustar, isso aí é importantíssimo para você saber. Então, essa é a primeira dica que eu gostaria de passar. Aliás, duas, né, que eu já falei, que todo mundo aí precisa se adequar. Não tem para onde correr, não tem estouro, não tem nada disso. Tem que se adequar. Vai, doutor Zoilo, vai É isso continuar. aí. Não, mas é isso aí. Só dar um alôzinho aqui também para o pessoal que está entrando, o Geandro, a Dimarilda, Marilis, dá um oi para esse pessoal, o pessoal do Bio, Salão aqui também. Também aqui a Luciane, a Alessandra, o Henrique, a Jaqueline do Jardins Grill, muito obrigado aqui pela participação. Também o Bruno, Patrícia. Também temos aqui a Luíse, a Mila, a Lilian, ó que bom, Lilian, seja sempre bem-vinda. Beatriz, também o Armando, obrigado, Armando, sempre junto. Silvana, ô Silvana, saudades de vocês aí, hein? Ó, o João Paulo, a Marisa, ó que legal, Marisa, que bom. É isso aí. O pessoal da Fisioterapia também Todo entrou. Muito mundo, olha obrigada. lá, o pessoal da Físio. Mas então, pegando esse gancho que a doutora colocou, em relação assim ao mínimo de dados possíveis, isso é importante. Por quê, pessoal? A pergunta não é se vai haver ou não vazamento de dados. A pergunta é quando vai haver o vazamento de dados, porque não existe sistema no mundo que seja completamente seguro, porque um hacker, ele sempre vai estar buscando alguma forma de quebrar a sua criptografia, quebrar um sigilo que você tem no sistema, uma porta lógica, uma porta de segurança, alguma coisa, porque ele vai querer sequestrar os seus dados e depois te oferecer lá na Deep Web em troca de algum valor. Então, isso a gente ouve falar de muitas pessoas por aí, de muitas empresas, assim, que estão até aqui já em Curitiba, próximas da gente, mas a gente nunca ouviu falar da nossa empresa, mas às vezes pode chegar até nós. Então, é esse o cuidado que a doutora está colocando, do mínimo de dados possível, porque num eventual vazamento, esse vazamento vai ser o mínimo possível, o prejuízo vai ser minimizado. E aí vocês vão perceber que a legislação prevê, em caso de penalidade que a autoridade nacional vai aplicar por esse vazamento, o cuidado que você teve nessa segurança desses dados, no tratamento, nas políticas internas, vai abrandar
a aplicação da multa ou até não ter multa nenhuma, dependendo da situação, pelo cuidado que você teve nesse tratamento, né? Então, como a doutora já colocou da GDPR lá da Europa, que é a própria Lei Geral de Proteção de Dados de lá, ela veio justamente para proteger as empresas que fazem negócios com outras que precisam ter esses mecanismos de políticas de privacidade. Então vejam que muitas empresas brasileiras deixaram de fazer negócios com essas empresas lá na Europa durante um bom período, porque o Brasil não tinha essa regulação. Então foi uma questão até de bolsa mesmo, para poder as empresas terem o seu retorno mercantil com as empresas da Europa. E até de balança comercial, estava afetando a balança comercial brasileira. Então o Brasil precisou despertar e fazer essa legislação para que as empresas pudessem negociar. Tá? Então chegou ao ponto de algumas empresas que estavam sediadas aqui no Brasil deixassem de estar em solo brasileiro porque ainda não tinha a legislação. Mudar para países que já continham essa legislação, mesmo que de forma precária ou simples, mas que já tinham essa legislação para poderem atuar com esses países da Europa. Então, pessoal, essa adequação que a doutora mencionou a cada negócio vai ter o seu formato de adequação, o tamanho do seu negócio, o tipo do seu negócio, a forma de tratamento do dado que você tem, o tipo de dado que você coleta, tudo é individualizado. Então, não adianta você pegar fórmulas prontas no mercado, vendas de softwares ou planilhas ou situações. Não, procurem profissionais que entendam desse assunto para que vocês tenham uma boa orientação, uma boa consultoria e façam a coisa já definitivamente certa, porque vocês vão ver muita coisa por aí. Porque o que a doutora estava falando... Muita gente veiculando isso, gente. É uma outra muita situação que a gente gente quer apontar. Não basta só um software, não basta. É um projeto que tem que ser feito, um projeto de implementação. Esse projeto de implementação é de extrema relevância. Existem várias fases que vai desde a conscientização do seu funcionário, porque é imperioso isso. Não adianta a empresa fazer tudo bonitinho, como manda o figurino, como está ali nas disposições legais, e seu funcionário não entender o porquê daquilo e ir por um caminho oposto. Então, existe a conscientização que isso tudo é o quê? É uma mudança de cultura. E mudança de cultura não é de imposto, não é da noite para o dia. Mudança de cultura é o quê? Que você vai construindo. Então, há uma necessidade de construção dessa mudança de cultura do profissional, do funcionário. E aí, o doutor Zoli falou aqui muitas vezes de tratamento de dados. Mas, o que é tratar dados, gente? Só para ficar claro, assim, tratar dados é quando você você colhe aqueles dados de uma pessoa e ali você armazena, você compartilha internamente dentro da sua empresa, você apaga esses dados, qualquer coisa que você faça, que transite com esses dados, isso é tratamento de dados. Então, aí fica na cabeça de todo mundo o que é tratar um dado. É você pegar com aquela informação que tem ali, fazer algo eu vou passar para dos meus funcionários para contabilidade. É um tratamento que eu estou dando daqueles dados ali, estou passando para contabilidade. Então, tudo isso é tratamento de dados. Sim, perfeitamente. Também aqui, só rapidamente, doutora, só agradecer também a presença do doutor Curti, que está aqui com a gente. Muito bom, doutor, pela presença também. Que bom. E assim, também nesse tópico que a doutora está falando, do que se fazer dentro da empresa, a higienização do banco de dados é importante, né? Vocês vejam que a higienização do banco de dados vai tornar isso mais enxuto. E o que ela falou, assim, por exemplo, dessa circulação dos dados dentro da empresa, vai até naquela situação. Um balconista meu ali consegue imprimir a relação de clientes que eu tenho. Essa impressão de relação de clientes já é um vazamento muito grande. Então, são situações bem simples que cada empresa vai ter isso daí e que precisa observar as suas vulnerabilidades, né? Esses pontos de atenção, esses gaps, né? Então, assim, pessoal, não existe um modelo rígido. Utilização de pendrive, tudo isso. São N situações que são assim que apontam vulnerabilidade. E outra coisa que vocês têm que ver também, observar, por exemplo, a gente está falando muito do mundo digital, mas essa lei não regula só para o mundo digital.
também, como a gente chama, no offline. Tudo que está escrito ali, ó, no papelzinho, os dados que estão escritos, aquele que ainda não utiliza. É difícil hoje em dia você ter, né? Mas vai ter aquelas informações que estão em papéis também. Isso também você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma organização, uma diretriz, um mapeamento de como esse dado transita dentro da sua empresa e o que você deve fazer para proteger e para mitigar, para evitar, para reduzir qualquer tipo de risco, qualquer tipo de dano futuro. Então, isso também não é só o que está no mundo digital, não. No mundo digital é mais fácil, né? Corre fácil, aí você colocou no mundo digital, está no mundo. Mas também o que está também escrito no papel também precisa ser protegido. Perfeito, doutora. E veja só, e não existe um modelo rígido no mercado, né? Nós estamos esperando essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados também editar normas, regulamentos que ajudem a deixar mais clara a situação de como as empresas devem agir, mas a gente já tem um norte e já pode agir com prevenção, como a doutora já colocou. E aproveitando até uma pergunta aqui da Neide Cerqueira, obrigado, Neide, pela pergunta aqui, falando assim, se o consumidor pode se negar a dar informações solicitadas para efetuar um cadastro, como identificar o que é realmente necessário e qual informação não é. Então, vejam só, eu já vou dar um exemplo, já casando com essa pergunta da Neide, muito obrigado novamente, por exemplo, no ramo de farmácia, vejam só, no ramo no farmacêutico, a coleta e o armazenamento de dados são feitos ali por meio do quê? De prescrições médicas, né, que o consumidor entrega ali para o farmacêutico. Então, essa coleta de dados, ela é só exigida para os medicamentos da lista que existem na portaria da Anvisa 344 de 1998, tá? O que acontece? Que essa portaria da Anvisa, ela obriga as farmácias a executarem ou dispensarem essas receitas médicas apenas quando todos os itens da receita estejam preenchidos ali, que sejam a identificação do cliente, a identificação do comprador. Então, nesse caso, por exemplo, Neide, pegando um pouquinho sua pergunta, ali é obrigado, o farmacêutico é obrigado a colher esses dados mínimos do consumidor, porque ele segue uma regulação, que é a da Anvisa. Ele é obrigado a prestar essa informação para a Anvisa. Agora, para comprar um shampoo, um cosmético qualquer, né, a minha pasta de dente lá que eu compro, não, isso não tem necessidade de ele colher o meu cadastro. Só que o que acontece? Se você chega hoje numa farmácia, a primeira coisa, até às vezes, dependendo da farmácia, antes da pessoa dar bom dia, a pessoa já está te pedindo o CPF para abrir o caixa, né? Então, nessas situações, você não é obrigado a fornecer o dado se você está comprando uma coisa que é de uso normal, sem ser medicação, né? Agora, essa coleta que é exigida pela lista da portaria é para situações de medicamentos não controlados. Os cosméticos não têm necessidade, tá? Neide, só para você saber. Agora, isso aí que está descrito na portaria é mais ou menos voltado ali para os antibióticos, retrovirais, substâncias entorpecentes, ali, psicotrópicas, né? Então, as não controladas já não têm essa necessidade de colheita de informações, tá? Então, assim, as farmácias, ela tem tem as políticas de coletar esses dados, né, de todos esses medicamentos e produtos. E com isso elas conseguem armazenar os dados para saber a frequência com que o cliente usa aquele produto ou usa aquele medicamento. Eu mesmo recebo SMS de algumas farmácias falando assim, Zoilo, seu medicamento X já está chegando ao fim, você já não vai comprar uma nova caixa e tal? Então, assim, eles já sabem até, se eu estiver usando direitinho o remédio, como é prescrito, eles já sabem que o uso vai estar terminando minha caixa para eu ir comprar. Então, é justamente a mercantilização. E o desconto é dado ao cliente, às vezes, com base na frequência e na preferência nesse estabelecimento, né, por meio do algoritmo. Por que a pessoa, na hora que você chega, já pede o seu CPF? Porque com o seu CPF, ela sabe a frequência que você compra o shampoo, o creme de barbear, o hidratante, não sei o quê. E aí ele já te manda uma listinha de coisas já com desconto. Antes de você pedir o remédio que você quer comprar no balcão, ele já te mostra uma listinha de cosméticos que você compra com frequência já com desconto. Claro, né? Isso facilita e incrementa a venda ali do estabelecimento.
Nada contra, desde que isso seja informado para você, que haja transparência ao consumidor, que ele está coletando os dados para justamente te oferecer melhores oportunidades. Se isso estiver claro na política ali, no consentimento do cliente, tudo bem. Né? Então, agora, o único problema de uma farmácia coletar dados assim, em relação à saúde do consumidor é relacionado às doenças, né, pessoal? Porque, por exemplo, quando com a informação que eu estou levando da receita, estão expostas assim, doenças, infecções, as DSTs, psicoses, insônias, manias, né, as hipocondrias, se a pessoa compra remédios desnecessariamente, e com base nesse algoritmo, o que pode acontecer se houver a transição desses dados para outras empresas? Isso pode impactar em questões, por exemplo, de custos de planos de saúde, taxa de juros em financiamentos, né? Por quê? Como são dados de conteúdo muito sigiloso e muito íntimo da pessoa, outras empresas podem estar sabendo mais ou menos da minha expectativa de vida, dependendo da medicação que eu estou usando e da doença que eu possuo, o meu plano de saúde vai começar a aumentar o valor ou vai querer que eu não seja mais cliente daquele plano. Ou quando eu for solicitar um empréstimo numa financeira ou num banco, por exemplo, ele vai saber que a minha expectativa de vida é curta, então ele vai me dar um prazo menor para eu pagar aquele empréstimo ou uma taxa de juros maior, alguma coisa assim. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com os nossos parceiros comerciais, pessoal. E assim, não é proibido de se fazer, né, essa venda de dados aos parceiros, essa troca, mas isso o consumidor tem que autorizar e tem que estar ciente pelo termo de consentimento, tá? Então, as empresas do ramo farmacêutico, por exemplo, então, elas têm que se adequar a essas leis, essa regra da LGPD, evitando a coleta, esse tratamento, aí, armazenamento e compartilhamento de forma desnecessária, como a doutora colocou, né? E o cuidado... Em todos, né? Todos os segmentos, não só todo segmento, né? E A aí, gente tá falando na pergunta da Neide, aí fica claro o seguinte, se você não tiver, para a compra não for essencial aquele dado, o consumidor pode não querer informar e é isso, você não pode deixar de fazer a venda, né? Ele não está obrigado. É isso mesmo. Inclusive, ele pode te autorizar e depois, lá na frente, ele pode dizer, eu não quero mais que você tenha meus dados. Existe, inclusive, um prazo para, assim, na hora que ele tem que ter esse acesso fácil, o consumidor, quando ele pedir, olha a empresa, eu não quero mais ter que você tenha nenhum dado a meu respeito. Então, ele tem que ser respeitado, tem um prazo para a empresa retirar, e a empresa, de fato, tem que mostrar que excluiu os dados dele. Então, existe todo um tratamento em relação a isso. Então, vocês têm que observar toda essa situação. Pegando aqui um gancho também, né, com a pergunta da Marisa. Marisa, obrigado pela pergunta, né? A Marisa também da área de farmácia também. E se o cliente pede o CPF na nota fiscal? Sim, aí o uso do CPF é específico para questões fiscais, justamente para ele ter um benefício lá com a prefeitura ou com o Estado. Agora, ele está fornecendo para a nota fiscal. Se a farmácia ou estabelecimento qualquer pega esse CPF e coloca num outro banco de dados para uma outra situação, para passar para um terceiro, para um parceiro, aí o cliente não autorizou ele a fazer isso. Ele deu para a nota fiscal. É para o fim específico. Essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente para isso, para fins específicos. Agora, se no termo de consentimento que a sua empresa vai passar para o cliente, olha, o senhor consente que eu passe seus dados para tal coisa, isso normalmente vem naqueles termos de consentimento que a gente elabora, né, para cada empresa, conforme o seu negócio. Ali ele vai estar autorizando ou não. Tá? Então, e existem autorizações parciais de certos dados irem ou não, e existem essas situações. Então, e quais as providências, então, para fechar um pouco a minha fala aqui, pessoal, que as empresas podem adotar aí para justamente se adequar à legislação? As boas práticas, como a doutora já colocou, né, visando aí a transparência das informações coletadas, né, dos titulares de dados. Uma elaboração de uma política de privacidade para esses consumidores, né, também códigos de condutas internos para os seus funcionários, né, trabalharem de forma alinhada com a lei. A inclusão de cláusulas de proteção de treinamentos para os empregados e colaboradores,
Também elaboração de políticas de privacidade de proteção de dados em contratos com os parceiros comerciais, principalmente. Também verificar o trânsito da coleta e compartilhamento de dados nos programas de desconto e fidelização que a sua empresa possuir. Também essa parte de gerenciamento dos dados sensíveis, se há necessidade de pedir raça, sexo no seu tipo de formulário de cadastro. Hoje já não se tem mais tanta essa necessidade. E também indicar o encarregado, né, de dados para a proteção dos dados da empresa, que é uma situação que a doutora também vai colocar essa parte do encarregado. Eu já vou fechando aqui minha fala, doutora, mas fique à vontade. Mas assim, pessoal, só lembrando, a importância da adequação é justamente para que vocês evitem essa situação de aplicação de penalidades da lei, tá? Que vai desde advertência, multa simples, mais ou menos de 2% sobre o faturamento da empresa, multa diária, publicização da infração que a empresa cometeu. Imagine ser publicado na grande mídia o que a sua empresa fez de vazamento de dados. Também o bloqueio dos dados pessoais que geraram essa infração, inclusive o bloqueio do banco de dados. Esse seria, vamos dizer assim, quase o último passo. Bloquear o seu banco de dados diante da gravidade da infração. Então, assim, existem meios das empresas se adequarem, procurem efetivamente os profissionais no mercado que tenham essa habilidade, essa competência de mostrarem para vocês como vocês podem se adequar e com isso vocês vão estar mais tranquilos para evitar qualquer situação de infringência a essa lei. Isso aí, doutora, fica à vontade. Muito obrigada, doutor. E uma situação bem peculiar que o senhor falou, assim, muito claro que tem que ficar. É uma lei que trata de situações específicas. Então, você tem que pedir para o seu consumidor os dados necessários para aquela situação concreta, aquela situação pontual, aquela situação específica. Não façam termos genéricos. Isso aí, gente, numa demanda judicial, numa análise de alguma denúncia, isso pode ser facilmente descaracterizado. Porque o que é muito genérico, vai dizer, você pegou, tá muito... E ainda tem termos, viu, que a gente já viu no mercado, que ainda coloca etc. Etc. Consentir para isso, gente, isso é um absurdo, isso mesmo. Não pode. É um perigo, viu? Então, é um perigo. Que ter... Agradecer aqui também a doutora Patrícia, Rossafa, também o Paulo, a Bia, que estão aqui com a gente também. Muito bom ver vocês, o Joselito, o doutor João também, muito bom, doutor João lá da minha terra, doutor Alexandre Sakamoto, muito bom, Obrigada. Bom ter vocês aqui. Obrigada. Então é isso, gente, então vocês têm que ter muito cuidado. Então, essas dicas que nós passamos hoje, primeiro, que não basta só um software, mas não basta mesmo, não caiam nessa ilusão. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar para vocês. Há uma necessidade premente, é super necessário que tenha toda uma avaliação, um diagnóstico, uma conscientização dos seus empregados. E o doutor Zólio falou ali das multas, né? Que existem as multas do artigo 52, ela vem numa gradação, né? Da mais simples para a pior, que é aquela coisa de você não ter mais o seu banco de dados, mas tem um outro lado que você tem que pensar. Hoje em dia, as informações estão aí para todo mundo. Vocês sabiam que naquela plataforma Reclame Aqui, a LGPD já foi citada em mais de 3.400 vezes, num período curto pequeno, e a lei é recente. Então, o consumidor dita as regras também de mercado. Se ele vê aquela empresa que não está preocupado com os dados dele, que fornece os dados, que de repente ele faz uma compra ali e já está sendo abordado por terceiros, que ele nunca transacionou, que ele nunca entrou na loja, que nada disso, então ele também acaba excluindo. Ele vai ali por Reclame Ali, pipoca seu nome ali o tempo inteiro. Então, esse tipo de situação também aí a gente pensa assim, é uma lei que veio para amarrar. Os diretores da NPD estão aí citando a torta direita. É o que o Fabiano colocou aqui no chat. O dano reputacional é o maior que existe para a empresa. É a reputação da empresa. Sim. É isso aí, doutora, que você está colocando e o que o Fabiano pontuou aqui. Ó. Isso mesmo, Fábio. É bem isso. E outra coisa que vocês têm que pensar, gente, tem essa questão também de que a gente... o consumidor dita regras. A sua imagem, como o Fabiano sinalizou muito bem aí, é imperioso hoje em dia, vocês sabem disso,
né? Então, existem várias circunstâncias que têm que ser analisadas em relação a essa legislação. A legislação não veio para engessar, a legislação não veio para prejudicar os negócios, como o Uhum, próprio, hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista de um diretor lá da Autoridade Nacional. Ele falou, gente, ninguém quer que nenhuma quebradeira no país, a gente só quer que realmente tenha, a lei tenha eficácia e eficiência, e ele é um órgão, né? A autoridade ele é um órgão regulamentador e ele é um órgão fiscalizador. E o sim. que que eles falaram? Que nesse primeiro momento vai ser muito educativo. Mas isso não quer dizer, gente, isso é a NPD que está falando, mas tem o judiciário, tem o PROCON, eu já sinalizei vários exemplos para você que mesmo antes da vigência da NPD, esses outros órgãos já estavam atuando e agindo e proferindo decisões e multas em relação a essa legislação. Então, a gente precisa ficar atento a isso. A gente citou aqui que são dados pessoais sensíveis. Existem as figuras dos agentes de tratamento. Outra confusão que muita gente faz. O controlador, na grande maioria, exceto se você for um empresário individual, é a PJ. O controlador é a pessoa jurídica, assim como também o operador é a pessoa jurídica. O operador não é seu funcionário. O funcionário, ele executa as determinações do controlador. Ele está ali para executar as atividades que o controlador determina. E outra coisa, você muitas vezes é controlador em determinada operação, e em outra você é operador. Vai depender da posição que você está. Lembra quando eu citei aqui a questão, por exemplo, do contador, que eu falei para vocês? O contador, por exemplo, o contador do escritório lá do MNBF, né, que é o escritório Machado Neto lá da Bahia, que eu sou sócia, o nosso escritório, nós temos uma contabilidade terceirizada. Quando eu mando os dados dos meus funcionários para a contabilidade, para que ele faça a folha de pagamento, por exemplo, a contabilidade, naquele ato, ele é operador e eu sou controlador. Então, tudo isso, e até para você mapear essas operações, mapear em que situação minha empresa agora está, é operador, é controlador. Isso é importante por conta de responsabilizações. Na lei, a depender da posição que você esteja ali naquela relação, a sua responsabilidade vai ser uma, tem responsabilidades solidárias também, mas aí é distinta. E, na grande maioria, o controlador tem responsabilizações maiores do que o operador. Então, tudo isso tem que ser feito. Por isso que eu digo a vocês que um software sozinho não resolve. Um software É, sozinho não tem determinadas análises. vamos agradecer aqui também a Estelinha que está com a gente, o doutor Marlúcio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E olha só, também agradecer ao Laércio que mandou uma questão para a gente aqui. Ó. Como consumidor, existe alguma forma de saber o quão disseminados os nossos dados já estão? Muito importante essa questão, Laércio. Hoje, pela lei, a empresa é obrigada a fornecer ao consumidor que forneceu os dados todo o caminho ou todo o registro que ela possui dentro dela. Então, se ela possui um X número de dados, você aciona, pede para que seja exposto o que você possui de dados ali, e a empresa, hoje, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela é obrigada a te fornecer. E também para quem ela passou esses dados, isso é importante, tá? Então, existe sim essa previsão na lei, e é isso que as empresas precisam se atentar, porque não adianta fazer nada embaixo do pano. Né? Ah, eu pego o dado aqui e tal, vou passar para terceiro tal, não falei nada para o cliente. Você vai precisar demonstrar para a autoridade nacional o caminho, o rastreamento desses dados, até onde eles foram. E tem que mostrar de forma técnica, tá? Então isso é muito importante, essa pergunta vem muito aqui a ajudar a esclarecer esse tema, sim. Tá? Deixa eu dar um oi aqui para um amigo especial de muito tempo que eu não via, Marcos Sena. Oi, Marquinhos, que bom que você está aí. Quanto É, tempo? também uma Muita amiga gente. nossa do Rio Grande do Sul, a doutora Adelaide, muito obrigado, doutora Adelaide, está com a gente também, a Mônica Ferrúcio, que bom. Mônica vizinha, obrigada, Mônica. E aí, Mônica, você tem um consultório odontológico, todo mundo precisa, viu? Está regulamentado pela lei, você também. Todo mundo, gente. Aqui agora teve um consultório, o pessoal da fisioterapia teve um consultório, tem uma clínica, precisa, você tem dados pessoais dos seus pacientes. E olhe, na área de saúde, os dados são sensíveis.
Então, há uma necessidade de uma proteção muito maior. Então, é bem importante vocês terem pelo menos eu quero que, assim, a intenção, vocês saírem daqui agora pensando, poxa, preciso ver o que é necessário para fazer a adequação da minha empresa. Tá, gente? Eu, assim, gostaria muito quero muito agradecer a vocês aqui por estar presente, para a gente poder compartilhar com vocês esse nosso entendimento, esse nosso posicionamento. Nós queremos isso, é plantar em vocês essa situação de dizer, existe a lei, né? Quem está aqui não pode mais dizer que não conhece, quem está aqui não pode mais dizer dos dados básicos aí do que a gente tem que fazer. E é isso, gente. Se cerquem de bons profissionais, se cerquem de pessoas que realmente sabem o que está fazendo, porque depois vai ter muito retrabalho, tá? Agora mesmo eu participo de um grupo bem importante de LGPD, que eu estou participando, e a gente sempre diz no grupo, vem muito retrabalho por aí. Vai pipocar retrabalho muito por aí, porque as pessoas estão fazendo de qualquer jeito. É bem verdade também, quero também deixar claro. Existe o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é se você demonstrar que realmente você fez dentro das suas possibilidades, né? Isso também vai ser avaliado, tá? Como atenuante. Outra circunstância também, gente, que é muito importante de vocês perceberem. A ANPD, esse mês ainda, eles já sinalizaram que vão editar normativos a respeito das médias e pequenas e microempresas, particularmente, para dizer, porque tem uma figura, por exemplo, que a gente nem teve tempo de falar aqui, que é o DPO, que é o encarregado, é a figura que fica de comunicação entre a autoridade nacional, o titular de dados e a empresa. E essa figura, por exemplo, a empresa pequena, como é que ele vai ter um DPO dentro da empresa, um encarregado? Então, a lei hoje já permite que você contrate, terceirize esse serviço. Então, você pode contratar um DPO, mas a NPD ainda vai regular isso melhor. E esse mês ainda vão sair algumas importantes informações da NPD. Então, olha, sigam o nosso Instagram do escritório, sigam o nosso site, porque lá no decorrer desse mês vão acontecer, nós vamos colocar muitas dicas e informações importantes para vocês. Por exemplo, aquela pessoa que está aqui, que tem um negócio pequeno, aquela pessoa que está aqui, que tem um empreendimento menor, que tem uma clínica, que tem um consultório, a NPD vai regular melhor agora. Então, nós vamos colocar essas dicas para vocês. Então, o nosso Instagram é do MNBF Advogados, nós também temos o site. Essas informações vão estar lá, sempre divulgadas. Eu também vou estar sempre divulgando as novidades sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e queremos agradecer aqui a todos vocês, tá? Por estarem aqui, porque eu sei que todo mundo veio de trabalho, né? Todo mundo meio cansado, e é um prestígio muito grande, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer ao doutor Zoilo também, né? Não, eu que agradeço. A oportunidade excepcional de estar com vocês aqui, falar um pouquinho. Daria para falar muito mais, mas o tempo é curto, já está fechando a live. Mas teremos outras oportunidades de trazer mais temas relacionados a isso. Só mandar um alô aqui também para o Marques, para o doutor Maurício, o importante de estarem aqui com a gente, o Elton. A gente fica feliz de contar aí com o Álvaro, está aqui com a gente também, muito importante. Muito legal de contar com a presença de vocês, viu? Muito obrigado, doutora, doutor Frederico Machado Neto também, doutora Virgília, de Jones. Excelente o convite e fico à disposição de vocês sempre. E, repito, gente, siga a gente no Instagram, siga o escritório, MNBF Advogados. Nós vamos estar sempre passando dicas, passando conteúdo importante, porque o empreendedor aqui no Brasil, o empresário, não pode mais trabalhar na informalidade, né? A lei está aí, a lei está para ser respeitada, e é uma lei legal para todo mundo, que protege a mim, protege você, protege seus filhos, protege seus funcionários. E também tem que proteger os funcionários, viu, gente? Porque os dados dos funcionários também são protegidos pela LGPD. Então, fiquem atentos, tá? É uma lei que veio para ficar, pegou, já é uma lei muito lá fora, a gente está pegando muito o que está acontecendo lá fora e trazendo para aqui, porque as boas práticas de lá de fora a gente está absorvendo aqui, né? Então, e inclusive a autoridade nacional também está fazendo muito esse caminho de buscar informações lá. Como eu disse a você, eu estou participando de um grupo agora muito seletivo em relação ao LGPD e vou estar sempre colocando informações para vocês. Muito obrigada a todos, tá? E
Valeu. Isso aí, boa semana a todos.